Olá, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, inicio meus vídeos dessa forma. Não sei em que momento vocês irão estar assistindo o vídeo, tá ok? Mas vamos para a nossa segunda aulinha de teoria de enfermagem. Vou dar continuidade, da primeira aula, então a gente vai seguir aí, direitinho relacionado à apostila. Então, hoje eu vou dar continuidade sobre Florence, Ela tem um entendimento então, assim, relacionada a isso, ela vê de uma forma, ela tem esse entendimento como ser humano, que tem as suas habilidades, as suas responsabilidades em alterar a sua situação existencial, que aquilo ali que é vivido é algo real. Então, a gente acaba tendo que fazer nós temos essas responsabilidades. A enfermagem, que é a função de colocar o indivíduo nas melhores condições possíveis, é onde a gente tem por obrigação, oferecer para ele os melhores cuidados, tá ok? Relacionada ao agir, o que a gente está tentando resolver ele daquele paciente quando ele precisa de algo. Bom, sociedade e ambiente são condições externas que afetam a vida e o desenvolvimento do indivíduo. Qual é a finalidade? O que a Florence entende? Ela ainda tem o seu entendimento com isso. Quando o paciente está debilitado, ele está tanto numa aula hospitalar ou em casa, a gente necessita devolver esse paciente para onde? Para a sociedade, o qual ele precisa tá de volta, para a sociedade, com as pessoas, com seus familiares. Por isso que a enfermagem, ela tem a função de colocar o indivíduo em melhores condições, A gente tem a obrigação de ofertar para ele, os nossos cuidados da melhor forma possível, tá ok? Ambiente são os elementos externos, a pessoa que afetam tanto a saúde do doente quanto a pessoa saudável. Então, assim, a gente precisa manter esse ambiente saudável, tá? Para poder a gente ter uma boa recuperação desse paciente. Lembra-se que naquela época, Florence, por ambiente estar desorganizado, às vezes o lixo estava no chão, então ela ia da sua organização, ela tinha essa organização desde lá do início até a limpeza do chão. Então, o ambiente, o qual esse paciente ele convive, o qual ele está, a gente precisa manter sempre o quê? Organizado, tá? Com isso vem a enfermagem moderna e seus aspectos críticos, É relacionado à desigualdade social, que é inevitável quanto à qualidade da sociedade e responsabilidade pelas as transformações da história e a partir dos conflitos entre os dominantes e os dominados. Acabam dizendo aí quem é que manda, quem é que vai fazer, quem vai deixar de fazer, e acabou tendo, esse conflito aí relacionado a isso, tá? Poder, nada mais é que um fenômeno que atinge todas as dimensões do convívio humano, nas organizações sociais e suas características como soberania, liderança, obediência, hierarquia, subordinações, influências, prestígios e autoridades encontram-se em todas as relações sociais. Muitas das vezes as pessoas elas não sabem, elas têm o poder na mão e por ter aquele poder na mão acaba, usufruindo de formas inadequadas, relacionada a isso. Dentro do mundo da enfermagem existe, uma hierarquia, o qual a gente precisa seguir essa hierarquia, perfeitamente, sem passar por cima do outro. Então a gente precisa sair. Muitas das vezes as pessoas elas não têm, elas não sabem lidar com essa hierarquia, onde entra a desigualdade social, junto aí vem o seu poder que acaba subindo um pouco, tá ok? Bom, relacionado a isso também vem um discurso formal da enfermagem, baseado-se nas transformações da pobreza, nos princípios de saneamento e compromisso institucional, propondo a mudança e comportamento dos pobres em casas como os paciente ou hospitalizado. Então, assim, hoje isso entra como os PSF, antes não tinha, os hospitais, porque eu falei para vocês que era aquelas tendas, onde as Florence passava no meio dos soldados, aquelas coisas todas. Então, quando eu falo, hoje, trazendo para a nossa realidade, é relacionado a isso, aos discursos, quando eu faço relacionado à casa, à pobreza, é onde a gente dá assistência dentro de uma casa, tá? Que a gente relaciona como PSF. Bom, ambiguidade da prática,
Florence, naquela época, ela propôs a divisão social, fazer a enfermagem e fazer o intelectual para as moças das origens sociais destacada e fazer o manual para as moças de origem simples. Então, cada um teria que fazer de uma forma diferenciada, porque aquelas que teria, né, o fazer o intelectual já era muito mais, né, satisfatória, aquelas coisas todas. Então, é como se a gente fizesse hoje, dentro da nossa unidade hospitalar, os protocolos, como que você vai ter que seguir passo a passo, tá? Sobre as escolas fundadas por Florence, deveria se primar pelas disciplinas moral das alunas, pois era preciso moralizar o perfil das enfermeiras na época, já estereotipado para serem mulheres de reputação questionável, o que bebiam durante o trabalho. Então, por isso que a gente às vezes traz, né, algumas pessoas comentam relacionado à enfermagem sobre isso. Eu já falei no vídeo anterior e já expliquei para vocês. Né? Então, a gente era conhecida, né, por ser mulher, né, de botar da vida, né, aquelas que foram selecionadas, foi aquelas que foram voluntariadas para seguir Florence. Então, ali acabam tendo aquelas características, quem consegue, quem não consegue, quem se adaptou e quem não se adaptou. Então, era conhecida dessa forma. Então, precisavam seguir essas regras para estar exercendo a profissão aí de enfermagem, tá? Registro oficial, combatendo o movimento de enfermeiras inglesas, registro oficial, reconhecimento do curso de enfermagem, tá? Hoje nós temos aí o nosso Corém, tá? E o nosso COFEM. O COFEM, ele fiscaliza o Corém. Então, assim, não vou entrar nesse assunto porque vai ter apresentação de trabalho sobre isso. Eu vou querer ouvir um pouco mais sobre isso, tá ok? Doenças da educação de enfermagem, tá? Então, no final do século XIX, apesar do Brasil ainda ser um imenso território com contingentes populacional pouco elevado, né, e disperso, um processo de urbanização lento e o progressivo já se fazia sentir nas cidades que possuíam as áreas de mercado mais intensas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso, começou a chegar as doenças infecto-contagiosas trazidas pelos europeus, né, e pelos escravos africanos e começaram a propagar, né, rapidamente, né, e progressivamente. Foi o que aconteceu agora com o Covid-19. A gente sabe que surgiu lá na China, mas hoje a gente trata ele como uma infecção, né, comunitária, a gente não sabe mais de onde vem, né, aonde é que está o foco. Ele veio da China, mas aqui no Brasil, onde está o foco, a gente não sabe, tá ok? Então, por isso o isolamento, né? Por isso as pessoas têm que ficar dentro de casa, por isso que quando sair na rua tem que usar máscara, quando chegar em casa precisa fazer a higienização das mãos, se possível tomar um banho, tá ok? Bom, a questão de saúde para construir um problema econômico-social. Teve a reforma de Oswaldo Cruz, né, que foi introduzido em 1904, incorporando novos elementos e estruturas sanitárias, como os serviços de profilaxia relacionado à febre amarela, tá? Posteriormente veio se transformando, né, acabou se transformando na instituição que hoje é como Oswaldo Cruz, tá? Mais tarde teve a reforma de Carlos Chagas, que foi em 1920, numa tentativa de reorganização de serviços de saúde, que criou departamentos nacionais de saúde públicas, órgãos durante os anos e exerceu a ação normativa executiva das atividades de saúde pública. Então, Carlos Chagas, né, foi propagado a educação sanitária, luta contra a tuberculose, lepra e as doenças venéreas, tá? Tuberculose a gente acaba tendo um pouquinho até hoje, tá? Relacionada a isso. Bom, quais foram as primeiras escolas, né, de enfermagem no Brasil? A gente teve a Alfredo Pinto, que ela é conhecida hoje como a Unirio. Nós temos a Cruz Vermelha, temos até hoje também. Temos a Escola de Ana Nery, Escola de Carlos Chagas, Luísa de Marilac, Paulista de Enfermagem e a Enfermagem da USP, que essa acaba sendo em São Paulo. Bom, entidades de classes. Quem são essas classes? As classes são classificadas como ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, que ela vem para a sociedade, para os fins lucrativos, né, que congrega ali técnicos e enfermeiros, onde são apresentados trabalhos científicos. Todo ano, né, existe esse congresso, né, que a gente dá como a ABEM.
Então, assim, lá são trabalhos, né? A gente faz os trabalhos científicos, é apresentado, né, para esse congresso, aonde tem enfermeiros do mundo todo, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Curitiba, e assim você se inscreve e você vai apresentar o seu trabalho científico. Muitas das vezes os trabalhos científicos, às vezes a gente faz lá no TCC, né, que é a pós-graduação, que é a conclusão de curso, e se o seu trabalho for mega, ultra, power, flex, muito bom, alguns, né, a pessoal da banca, eles pedem para você levar ao seu trabalho poder apresentar nesse congresso, tá? E vale muito, muito, muito a pena. Então, qual é a finalidade do ABEM? Além de ser dos fins lucrativos, porque você precisa pagar a sua inscrição para você estar apresentando, né? Ele acaba promovendo também a interação nas demais entidades. É onde você tem aquele encontro, né, de enfermeiros e técnicos de enfermagem, o qual a gente acaba nos passando as informações, até mesmo algumas modificações que ocorrem. Então, ali dentro acaba ocorrendo isso. Tá? Tem o do CRM, né, que eles fazem, né, eles viajam, e a gente também tem pelo ABEM, tá? O nosso é pelo ABEM. Bom, teorias de enfermagem nada mais é que é um conjunto de definições relacionadas às hipóteses que protegem, né, a visão sistêmica ou fenômeno como finalidade de descrever e explicar, né, e diagnosticar e prescrever alguns cuidados de enfermagem. Quais são as utilidades, né, da teoria? Então, assim, a enfermagem ela serve para descrever e explicar e diagnosticar. Quando eu falo diagnosticar, é relacionado ao diagnóstico de enfermagem. Quem fecha diagnóstico médico é o médico, tá? Nós fechamos diagnóstico de enfermagem, é onde a gente utiliza que é a SAI, que é a sistematização, tá ok? É outra coisa completamente diferente. Eu preciso fechar diagnóstico de enfermagem para eu poder estar fazendo as intervenções de enfermagem, tá ok? Para poder não piorar o quadro desse meu paciente. Então, são medidas referentes aos cuidados, tá? Quando eu fecho diagnóstico de enfermagem. Bom, o que compõe essa teoria? Compõe de conceitos, suposições e fenômenos. O que são conceitos? Nada mais é que é uma formulações mentais de que o objeto e evento resultam o quê? Em experiências, que são as percepções individuais. Isso aí eu posso estar colocando relacionado às minhas coletas de dados quando o meu paciente ele chega. Então, eu preciso coletar essas informações para eu poder estar executando de uma forma mais ampla e eficaz, tá? As suposições são as afirmações que descrevam o conceito que se ligam de dois conceitos que sejam reais, né? Que são as suposições, que são as afirmações, que são as tomadas como certas e que determinam a natureza dos conceitos, que são as definições, que a finalidade é a relação estrutura, né, da teoria. Fenômenos nada mais é que da enfermagem é o atendimento, ou seja, é o aspecto da realidade que pode ser conscientemente sentida ou experimentado, tá? Que são exemplos da enfermagem que inclui os cuidados ou autocuidado em relação ao paciente e ao seu estresse. Então, a gente precisa tomar cuidado relacionado a isso. Bom, tipos de teorias, né, tem como ciência que deve estar pautada em uma ampla estrutura teórica, aplicada à prática por meio de processos de enfermagem. Processo de enfermagem deve ser guiado por uma teoria de enfermagem, o que tornará mais operacionalizada, né, os resultados de assistência. Então, a partir do momento em que eu tenho uma assistência, né, e eu entro com as intervenções, eu preciso saber se aquelas intervenções que está sendo feita, ela está sendo eficaz ou não. Vamos lá. Entendendo um pouco o que é processo de enfermagem, tá? É uma abordagem da resolução dos problemas para os cuidados de enfermagem. É um método sistemático para determinar os problemas de saúde do paciente e idealizar um plano de cuidados para abordá-lo, implementar e o plano avaliar a eficácia desses cuidados. Bom, aí eu entro com a sistematização. O que é essa sistematização de enfermagem? Né? Ou até mesmo que a gente acaba falando sobre o processo de enfermagem.
Quando eu falo de sistematização, o processo de enfermagem é aquele meu primeiro contato, é aquele que o paciente ele entra na unidade hospitalar, é o que eu faço a triagem. Bom, então no processo de enfermagem, na sistematização, eu tenho coleta de dados, eu tenho diagnóstico, eu tenho planejamento, eu tenho implementação, eu tenho intervenções de enfermagem e eu tenho os resultados. Tá? Então, quando o paciente ele chega para mim, né, dentro de uma unidade hospitalar e ele começa a coletar as informações, né, do que está acontecendo com aquele paciente, automaticamente na minha cabeça eu tenho que fechar esse diagnóstico de enfermagem. O que pode estar acontecendo com aquele paciente? Então, a gente fecha mais ou menos um diagnóstico de enfermagem. Então, eu fechei. Então, vamos lá. O paciente ele chega para mim com uma dificuldade respiratória, tá? Então vamos lá, ele tá um pouco ofegante, ele tá com taquipneia, a perfusão, né, tecidual já está diminuída. Opa, o que eu posso pensar, né? Então vamos lá, tô fechando o diagnóstico, tá? Então o que eu posso pensar? Ele tá com uma dificuldade respiratória, então ele tá com uma dificuldade respiratória o quê? Prejudicada. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu já fechei, né, aqui na minha cabeça, através dos sinais e sintomas, que ele pode estar com uma dificuldade respiratória. Se ele está com dificuldade respiratória, eu preciso fazer um planejamento. O que eu preciso fazer? Preciso ofertar oxigênio. Aí onde entra com as minhas implementações. Ofertei oxigênio, quais são as intervenções de enfermagem, coloquei ele sentado, semi-Foley, para poder ter, né, a traqueia livre, para poder ficar livre. Então, ele vai conseguir fazer essa troca gasosa eficaz. Bom, fiz isso, né? E eu vou avaliar se isso deu certo ou não, tá? Então, eu vou procurar os pontos. Se ele estava com dificuldade respiratória, eu coloquei ele sentado, deu bom? Vai permanecer. A minha avaliação final é que deu bom. Ele fez essa troca gasosa, está com essa dificuldade toda, coloquei ele deitado e ele não melhorou, eu sei que se ele ficar deitado, não é favorável. Então, por isso que eu faço uma avaliação final após que eu fizer o quê? O meu planejamento, a minha implementação e onde eu entro com os cuidados de enfermagem para poder saber se ele está sendo eficaz ou não, tá ok? Então, a implementação, ela entra desta forma, tá? Que é a sistematização de enfermagem. Quem faz isso, né? É o enfermeiro. As intervenções, a gente acaba agindo todo mundo junto, tá ok? Bom, o que se espera de um profissional de enfermagem? Cuidados com excelência, lembrando que o nosso trabalho, né, os nossos problemas, eles precisam ficar da porta para fora, tá? Então, uma vez que a gente entra dentro de uma unidade hospitalar, uma vez que a gente entra para poder dar uma assistência a esse paciente, os nossos problemas eles precisam ficar lá fora, tá ok? Ciência da enfermagem, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento. É o que eu costumo dizer, vocês não têm a prática, né? Mas vocês têm a teoria. Então, através da teoria ou dos sinais e sintomas, vocês conseguem intervir. Não vão ter aquela agilidade, tá? Mas precisa se saber a teoria para poder estar colocando em prática. Ciências sociais, ciência física, política da saúde, tá? E ciência da biomédica. Então, assim, é todo um conjunto para que a gente possa estar fazendo tudo junto, tá? As teorias, de uma maneira geral, se estruturam a partir de 4 conceitos, né? Que é o ser humano, que é a pessoa, é a saúde, o meio ambiente físico, social, né? Ou até mesmo simbólico, e a enfermagem. Então, assim, a gente precisa andar tudo junto, tá? Então, assim, a gente finaliza a nossa aula por aqui, tá? Desejo para vocês todo sucesso, sejam muito bem-vindos. Vocês irão me ver mais vezes aqui no vídeo, tá? Porque a gente vai dar uma continuidade, tá? E é isso. Um beijo, um queijo. Lavem sempre as mãos, tá ok? Beijos, beijos e até a próxima!